Olá, estudante, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo à segunda etapa do curso de Química. Primeiro nós vamos conversar sobre os conteúdos que nós vamos aprender nessa etapa e depois vamos conversar um pouquinho sobre o nosso funcionamento do curso. Na unidade 1, nós vamos falar sobre o átomo e seus conceitos fundamentais. Na unidade 2, sobre a classificação periódica dos elementos. Unidade 3, ligações químicas. E fechando o nosso curso, nós vamos falar um pouquinho sobre um fenômeno muito interessante que é a radioatividade. O átomo e seus conceitos fundamentais, nós vamos começar entendendo sobre os modelos atômicos. Lá na primeira etapa, nós já conversamos sobre o primeiro modelo atômico experimental, que é o modelo de Dalton. Mas com a evolução científica de experimentos, de descobertas, esses modelos foram evoluindo conforme aqui a nossa imagem, até chegar a esse modelo atômico atual. Uma vez entendendo essa evolução, entendendo do que o átomo é constituído, nós vamos falar sobre alguns conceitos, sobre algumas semelhanças nesses átomos, para a gente entender melhor as transformações químicas. Depois disso, vamos falar sobre a organização desses átomos dentro da tabela periódica, sobre a importância, as propriedades que nós temos em comum dentro desses elementos, por que a tabela periódica é organizada dessa forma, como se chegou até essa organização, as tentativas de organização para chegar até aqui. Depois de falar sobre a tabela periódica e sobre esses elementos químicos em separado, nós vamos conversar sobre por que esses elementos químicos se juntam, como eles se juntam, quais são as ligações químicas, o que dentro de um átomo que faz uma ligação química, por que essa ligação química acontece, por que só existem os gases nobres que a gente tem na natureza na forma de átomos separados. Todos os outros átomos que nós temos, eles formam substâncias, eles fazem ligações químicas. Por quê? Lá no capítulo 2 nós vamos conversar sobre isso. Capítulo 3, desculpa. No capítulo 4, fechando a nossa segunda etapa, nós vamos falar sobre um fenômeno nuclear que acontece no núcleo de alguns átomos, seja de forma natural ou de forma artificial. Todo mundo já viu falar sobre radioatividade, viu esses símbolos. Oh, meu Deus, como a radioatividade é perigoso. Será? Só tem perigo mesmo? Não tem benefício? Como é que ela funciona? O que são emissões radioativas? Para que serve? Se foi aplicada uma emissão radioativa num alimento, eu posso comer esse alimento sem perigo? Quando eu faço um exame, quanto tempo vai demorar para esse contraste sair do meu corpo? O que acontece exatamente? Nós vamos conversar sobre tudo isso lá no capítulo 4, na unidade 4. Agora vamos relembrar como funciona o nosso curso. Ele é composto da parte de conteúdo mais a parte de avaliações. As avaliações, nós temos as avaliações do AVA, valendo um total de 10 pontos, na qual vocês devem totalizar 5 pontos para conseguir fazer a prova online, que também vale 10 pontos, e é necessário tirar 5 pontos para ser aprovado nessa etapa. Cada unidade do nosso curso, ela tem o conteúdo em PDF e livro. Os dois têm exatamente o mesmo conteúdo, você pode escolher qual se adapta melhor a você e à mídia eletrônica que você tem. Além disso, nós vamos ter em cada unidade uma apresentação desse mesmo formato dessa aqui, explicando detalhadamente o conteúdo que está lá no PDF, e podemos ter algumas videoaulas externas que nos ajudem a complementar. Após ver o conteúdo em PDF ou livro e assistir essa apresentação, nós passaremos para as avaliações. 2 das 4 unidades desse curso
são compostas de fórum avaliativo e atividade avaliativa. Essas unidades têm o valor de 3 pontos. 2 outras unidades desse curso, vocês vão encontrar apenas a atividade avaliativa. Nessa atividade avaliativa, nós temos questões diretas sobre o conteúdo, para você revisar, fixar o que você aprendeu e ainda acumular os pontinhos para fazer a prova final. Agora, no fórum avaliativo, nós vamos ter ali um espaço que é um link entre conteúdo teórico e atividades do nosso cotidiano. Então, no fórum avaliativo, é importante que você escreva com as suas próprias palavras, não copie, porque o fórum avaliativo é trazer o curso de Química para o nosso cotidiano. Além disso, na estrutura do nosso curso, além do fórum avaliativo, nós temos outros tipos de fórum. Fórum de apresentação, que está logo aqui no início do curso. Você vai lá, se apresenta, conhece os seus colegas. Os fóruns de dúvidas, que nós temos um fórum de dúvida geral e um fórum de dúvida dentro de cada unidade. Você pode colocar dúvidas tanto com relação ao conteúdo, quanto dúvidas que você tenha com relação ao funcionamento do curso. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Contem comigo para tirar todas as suas dúvidas, seja por fórum, pela mensageria, pelos plantões online. Espero que vocês aproveitem bastante o curso de Química. Deixo vocês com uma frase de Linus Pauling. Todos os aspectos do mundo de hoje, incluindo política e relações internacionais, são afetados pela química. Muito obrigada e até a unidade 1. Tchau, tchau.